Eu só vou voltar aqui a ler, tá bom? Capítulo 10, Materialização. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistente. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Compreendo, intervim, valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou o meu interlocutor, benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade, acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões, e daí os fracassos inevitáveis. Estava pensando aqui agora, ele falou que para esses eventos de materialização precisaria de muita elevação moral dos encarnados para que isso acontecesse, certo? E aí, falando sobre essa questão do caráter, imagina se as pessoas soubessem manipular essas energias de materialização. O que as pessoas não iriam materializar, né? Caso manipulassem. Seria isso que ele quis dizer nesse parágrafo? Não, porque eles não manipulam. Quem manipula são os espíritos. Ah, O sim. médium doa o fluido, mas precisa ter uma harmonização do grupo. Tanto que os médios que participavam dessa reunião de materialização, eles eram escolhidos a dedo, né? E havia toda uma dieta, não só na parte física, como na parte espiritual e moral também. No YouTube tem vários, eu até fui ver hoje, sobre o Peixotinho, que é um dos maiores médiuns de materialização do Brasil. Então, há vários depoimentos de médiuns que participavam da reunião. Então, havia uma reunião no centro que ele fazia a reunião de materialização. Na terça-feira era para os médiuns da casa, para o grupo da casa. Eu acho que na quarta ou na quinta era para as pessoas de fora doentes. Então, havia todo um cuidado. Até a médium fala na questão da alimentação, que eles tinham horário para entrar e não tinham horário para sair. Então, havia todo um cuidado, inclusive com a segurança do médium doador de fluidos. Então, é uma reunião que ela não é fácil de se realizar, não era fácil de ser realizada na época, e hoje ela praticamente não existe mais. Se eu não me engano, eu acho que ainda tem no Frei Luís. Eu acho. Lá no Não tenho Rio? certeza. Não é no No Rio? Rio. Ah. Até o médium que era doador de fluido, ele desencarnou no Frei Luís. Mas eu não tenho certeza absoluta no Frei Luís. Mas qual o O intuito Chico de uma chegou a reunião de de materialização cura hoje? mesmo. É de cura. Hoje não Para tem. cura, né? Hoje não tem, praticamente não tem. Era tratamento também, né? E foi necessário por uma época, até para chamar atenção para o espiritismo, né? Como aconteceu na França também, das mesas girantes, houve um período
que houve necessidade dessas reuniões. Hoje já não precisa mais. O espiritismo já está bem consolidado, né? Então, quem quiser assistir essas reportagens, inclusive aparece as filhas do Peixotinho, que ele teve 9 filhos, uma desencarnou com 1 ano e 2 meses, que é a... Esqueci o nome da menina. Ela até ficou como orientadora dele. Eu esqueci o nome da menina. E são 8 meninas e um menino, um homem, né? Então, eles dando depoimento, falando da questão da caridade, que a casa deles, que os pais, a mãe tinha um apelido de Baby, eles recebiam os enfermos em casa. Havia enfermos que ficaram... Teve uma moça que ficou 3 anos morando na casa do Peixotinho. Eles dividiam a comida, dividiam a cama. Inclusive, até anotei uma frase que o Peixotinho tinha na casa, porque os espíritos transitavam até na casa dele. Uma das filhas diz que a coisa era tão natural que ela achava que em todas as casas acontecia isso. Inclusive, ela conta que numa reunião, na escola, estava falando de um determinado companheiro da história brasileira, que me fugiu o nome também agora, acho que José Bonifácio. Não é José Bonifácio. Bom, um companheiro, e ela tinha contato com ele tinha aparecido, ele tinha sido materializado na reunião, e ela falou com a professora com a maior naturalidade. Ah, eu conheço fulano foi lá em casa. Porque ela era normal. Imagina. As crianças tinham contato com Sheila. Sheila pegava a menina no colo. Sheila não, José Grosso pegava a menina no colo, uma das meninas no colo. Rodava com ela, quer dizer, era muito natural. Então, ele tinha a seguinte frase na casa: Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição, ouvinte silencioso em cada conversação. Quando as crianças chegavam da escola e começavam a contar as coisas, novidades, ou falar de alguém, o pai, Peixotinho, apontava para a frase e eles liam. Quer dizer, até em casa o ambiente era um ambiente muito especial. A mãe dela, a Baby, ela mesma diz que é uma mulher extremamente caridosa, acordavam eles de madrugada para tirar as crianças da cama, para botar os doentes. Então, não é qualquer lar, não é qualquer pessoa, não é qualquer médium. E não é qualquer grupo também, porque é necessário essa dieta de pensamento. E ela fala isso, uma das meninas fala isso na reportagem. Uma dieta de pensamento, uma dieta no falar, uma dieta moral e uma dieta física. Então, a maioria dos médios não está preparado para abrir mão de tudo isso, né? De ter esse padrão de vida. Então, é uma reunião que a tendência, até o cunhado não, um dos genros dele, fala isso, que a reunião acabou por conta... que as reuniões de materialização acabaram por conta disso. Porque são poucos os médios que têm esses qualificativos todos para manter, imagina, uma reunião dessa. Inclusive, o Chico chegou no Centro 66 a participar de algumas reuniões de materialização, acho que uns 3 anos. Depois, Emmanuel veio e cortou a asa de todo mundo, se materializou. Inclusive, em uma destas reuniões, Clarencio se materializou. A médium conta que Clarencio se materializou. E ele não iria para essa reunião, ele iria para um outro grupo, só que vem na frente uma equipe espiritual para ver se o centro estava em condição de receber Clarencio, né, materializado. Não houve essa condição por conta dos médios. Clarencio já estava, né, já que ele já estava vindo aqui, tipo assim, não vamos perder a viagem. E apareceu nessa reunião de materialização, onde Peixotinho era o médium. Até os espíritos que lá estavam ficaram surpresos. Aí a médium conta que começou um alarido dentro da cabine. Eles, assim, acho que foi uma claridade muito grande. E Clarencio, a Sheila falava assim, ministro, o senhor aqui, ministro, o senhor aqui.
Aí ele sai, dá 3 passos para fora da cabine e todo mundo viu que estava na reunião. Disse que foi uma coisa assim impressionante. Aí a médium descreve a roupa de Clarencio. Ele usava um cajado, quer dizer, uma coisa muito séria, né? Para materializar um espírito desse, não pode ser qualquer equipe, né? Há que se ter uma harmonização. Aí ele fala, elas contam que certa vez Sheila se materializou. Ela veio andando, passando por vários médios e mantendo a luz. Ela não, quem fala é o genro. Mantendo a vibração, a luz dela, né? Passou em frente de um senhor, a luz dela como que deu aquela baixa de energia, né? Depois voltou ao normal. Aí esse companheiro perguntou, e parece que o Chico estava presente, uma coisa assim. O Chico respondeu que o companheiro, esse companheiro, quando ela passou perto, ele estava ali, mas pensando nos problemas financeiros dele. Houve essa baixa de energia. Então, quer dizer, para mostrar que os médios precisam estar numa hegemonia, né, de pensamento, de vibração. É muito complicado uma reunião dessa. Muito complicada mesmo. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Lembrou? Disciplina, né? Muita disciplina. Muita disciplina. Não é qualquer... Por exemplo, assistência numa reunião dessa. Só se poderia colocar a mão no espírito se ele permitisse. Porque você afeta o médium. Até elas contam que, por exemplo, a luz e a sala era completamente escura, porque a luz queima os fluidos. Acender uma lâmpada, assim, por acidente, afetou o Peixotinho, porque o Peixotinho, ele era doador do ectoplasma e ele ficava quase que invisível. As pessoas relatam que podiam ver os órgãos do Peixotinho. Quando acendeu essa luz, afetou o companheiro, ele quase desencarnou. Então, o que a equipe teve que fazer? Olha, era perigosíssimo, porque sério, né? ele doa os fluidos. Ele doa os fluidos, mas esses fluidos voltam, né? Aí, acendeu a luz por um acidente. Peixotinho quase desencarnou. Como é que eles conseguiram reverter? Eles ficaram em oração, cantando os hinos, músicas, né? Eles falam hino, mas músicas espíritas, para tentar recuperar. E o companheiro ainda ficou com uma certa dificuldade. Então é uma reunião muito complicada. Eu ouvi falar que eu vi em algum lugar, né? Também não sei onde. Que no momento que a pessoa está doando ectoplasma, ela sente uma certa dor, sei lá. Nunca ouvi falar disso. Eu ouvi falar num vídeo, nunca ouvi uma pessoa. Falar disso. Eu sei que se você é muito sensível, né? A questão do médio, da doação, que você não pode botar a mão no espírito, a não ser que eles permitam que você coloque a mão. Diz que uma vez Sheila estava sentada num banco e balançando o pé. Balançando o pé e o sapato dela saiu do pé, né? Aí o companheiro veio, pegou o sapato e colocou no pé da irmã. Você vê como é. Você sentiu o calor do espírito. Então, aí voltando um pouco a essa questão da caridade, a Baby falava para as filhas, elas contando, as filhas contando, que é criança, né, gente? Aí não queria lavar roupa, fralda de criança, que nem era da família. Aí a Baby dizia assim, não pensem que vocês estão fazendo caridade, não. Vocês estão simplesmente colaborando com o irmão. Quer dizer, para que eles não se sentissem pessoas caridosas, que caridade estava para além disso. Então, é muito complicado, né, gente? É uma reunião muito séria, com vários pré-requisitos. Um médium tinha que estar preparado. O Peixotinho também tinha que ter uma vida muito regrada, ele tinha essa vida regrada. Inclusive, essa filha dele que desencarnou criança ainda, né? Orientava muito ele. Era a filha mais agarrada dele. Então, quem quiser, assiste os vídeos no YouTube. Tem muita informação lá, falando do Peixotinho. Alguém quer colaborar, falar alguma coisa? Eu ouvi também... Só um minutinho.
Eu vi também que o Divaldo, já aconteceu isso com o Divaldo. Eu vi uma palestra dele, na verdade não foi dele, foi de uma pessoa ligada a ele, falando que em certa reunião, ele foi convidado para uma reunião na casa de uma amiga, e chegando lá, a amiga tinha comprado um buquê de rosas, uma dúzia de rosas, e acabou que na reunião apareceram 14 pessoas. E no final da reunião, o Divaldo deu uma rosa para cada uma das mulheres que estavam ali, eram todas mulheres. E ninguém na hora percebeu. Acabou que todo mundo levou uma rosa para casa e só depois que eles fizeram as contas, que a mulher comprou uma dúzia de rosas brancas e foram entregues 14. E eu vi também que tinha um outro lá, um médium italiano, que ainda é um dos que estão atuantes ainda com relação a essa materialização. E numa palestra também com o Divaldo, ele materializou um colar de presente para o Divaldo. Aí, só que a materialização dele vinha pela boca. Ele cuspia o objeto. Muito estranho, porque no vídeo aparece ele colocando para fora o objeto. Tem muitos vídeos assim interessantes sobre isso. A gente tem que tomar cuidado assim a gente não pode ser crédulo, né? Uhum. A gente tem que ser investigativo, porque é passível de muita mistificação. Aquela Anete Guimarães, eu estava vendo uma live dela, e ela fala de um livro, que não é um livro em português, é um fotógrafo, um livro de fotos não sei se dos Estados Unidos, de fotos de espíritos. Mas eu não vi a live toda, não. Ela mostrando, não pôde nem mostrar direito, porque eram fotos antigas e dava brilho. Mas tem muita coisa, né? Para a gente pesquisar. Quem se interessar por isso, né? Inclusive, até no Centro Espírita André Luiz, no Maracanã, lá tem um acervo dessas reuniões de materiais, de peças dessas reuniões. Então, tem luva de parafina, tem pedras, inclusive da Ásia. Quem quiser um dia ir lá e ver, é aberto ao público, né? Está lá em exposição. É muito interessante. Flores de parafina. Eu tinha até vontade de ver, de conhecer. Tinha não, vou conhecer. Irei lá nas minhas férias para ver. Então, até uma das filhas diz assim, eu ia dizer isso mais à frente, mas já vou falar agora. Peixotinho foi um grande médium porque foi um grande homem. Inclusive, ele dizia, a Baby, uma vez um grupo de irmãos começou a elogiar o Peixotinho, dizendo que ele era o maior médium do Brasil. E ela cortava muito isso. Aí falou para a pessoa assim, não, ele não é o melhor médium do Brasil, não. Ele é o melhor médium do mundo. Vamos botar uma placa e colocá-lo numa vitrine para que ele seja admirado. Quando ele cair, ninguém vai vir para socorrê-lo, porque ela cortava isso. Porque um dos maiores pedras de tropeço para o médium é o elogio. Então ela cortava logo. Quando ela via que os irmãos vinham para elogiar, aí ela completou dizendo assim: ele não é um médium, melhor, não é o maior médium do mundo. Ele é um dos mais endividados com a lei de Deus, e foi dado a ele esta oportunidade de ser um médium de efeitos físicos para quitar com a lei de Deus. Então, é uma pessoa endividada, né? Um médium endividado, como a maioria é. Então, o médium tem que tomar muito, principalmente um médium de efeito físico, né? Que muitas curas se ocorreram pela doação de fluidos, ele tirava receita, muitas pessoas buscavam ele, tirava receita. Bezerra de Menezes se materializava, Sheila, Grosso. Tinham vários espíritos, conhecidos ou não tão conhecidos. Então é isso. Alguém mais quer falar? Então vamos continuar.
Quem fala muito tropeça. Vamos lá, então. Hoje você tá falante. Vamos lá. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso um instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de me atender à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21h, mas, com antecedência de 50 minutos, estávamos antes ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido caridosamente por ele, assim se externou, depois de apresentar. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza no trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e, desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E, fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou. Observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimos, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistia, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular onde se efetuariam os trabalhos chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros, 20 metros em derredor. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço. Não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza da minha interrogação e respondeu. Todos os perigos desse trabalho estão na ausência do preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinho os princípios de elevação moral, quando não se verifica o devido cuidado por parte deles. O fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiras e inquietantes. Então, aqui considerei
não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor, não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas, algumas vezes, a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este. E após a ligeira pausa, acentuou. Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre ocorrem a elas com um raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando ele, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberem a visita do Mestre, perfeitamente materializado depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio, por alguns instantes intensifiquei minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensação. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais com grandes somas de reconhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico em virtude dos raios que movimentaram em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, estão carregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização da entidade do plano, invisível aos olhos dos homens, requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam examinadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor solícito, que os operários do nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente.
serão mobilizados pela ação dos orientadores. Neste instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetravam a sala, tomando os lugares que lhe eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium afável e simpática deu entrada no recinto, acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Este exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é o orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação do novo amigo, que nos escolheu afetuosamente. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos fixando meu instrutor em particular. Porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira da crosta, e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela, depois de rápidos momentos de palestra carinhosa. Iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo de interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica, e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem, e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente. Novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo, e, com espanto, observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes proporções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação. Notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente como função definida na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionados com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares, que se assemelham a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos, o estômago parecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica serviçal, prepararemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei na diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo
E enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhe eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona dos nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam a limpeza eficiente e energética, porquanto via espantado os resíduos escuros que lhe eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, exercitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava a médium, deixava perceber o trabalho divino de que era objeto, na intimidade de todas as células orgânicas que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Terminada a tarefa, Alexandre cercou-se de mim, observando ante a minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Prossegui o exame dos trabalhos em curso. Reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro de sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse momento, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Recebeu-se grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou, espantadiço. O senhor P. aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Que aconteceu? Indagou o orientador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizaremos a sua influenciação, sem perda de tempo. Essa pessoa chegou na casa, mas não iria participar? Ou Não, ia deve participar? Não, me parece que seria um dos médiuns. Ah, nossa. Não é? Pelo menos, não sei. Deixa eu voltar aqui. Me deu Vamos. a impressão que seria, Aham. Bom, vamos ver mais à frente. Aqui Vamos ver, de repente. Pode ser uma pessoa para receber, né? É muito grave. Neutralizaremos a sua influenciação sem perda de tempo. Mas eles neutralizam também em outro, não é só na reunião de materialização, não. Na reunião mediúnica também. No passe também, médium passista. Eu estava me lembrando do vídeo que eu vi, que a companheira, uma das médiuns que participava da reunião de materialização, do Peixotinho, ela falava que cada médium doava, né, fluidos, energias para uma determinada tarefa. Uns socorriam, eram para socorrer enfermos do coração, outro para, sei lá, intestino, fígado, essas coisas, e que eles não faltavam por conta disso. Que tinha que ter uma regularidade, né? Vou hoje, vou daqui a um mês, vou daqui. Então, é um trabalho que tinha que ter assiduidade também. Então, vai neutralizar o companheiro, imagina. Então, vamos continuar para a gente ver. Vamos lá. É muito grave. Neutralizaremos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso de mais perto, em vista da estupefação que me tomava de assalto esclarecido. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elementos decisivos de organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida
em que não se pode prescindir os elementos superiores da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta, bem posto, evidenciando excelentes disposições. Não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo-me, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-os à pressa, como enfermeiros a se encarregarem do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre, benevolente. Parece não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo, poderia ser tratado caridosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Só um instantinho aqui, Aham. Lívia. Deixa eu falar um negócio. Eu participei de uma casa, no Mutuá, que tinha uma reunião, não me lembro se, não vou dizer de materialização, mas havia uma reunião para tratamento. E ficava uma médium, doadora de fluidos, numa cabine, inclusive tinha uma cama. E era numa quinta-feira, eu não participava, eu via só na reunião de quinta os médios passarem em silêncio. Então, havia toda uma dieta para esta reunião de alimentação, de alimentação rigorosíssima. E era uma sala que só era para essa reunião. Uma vez eu pedi a uma pessoa da casa, que eu tinha muita curiosidade de ver, de conhecer essa sala. E ela me levou e me mostrou. Eu não pude entrar, tá? Eu não entrei. Deixa eu deixar. E botei a cabeça só para ver como era a sala, né? Não haviam outras reuniões, só para isso. Então, eu perguntei como é que funcionava a reunião. A médium, né, ficava deitada nessa cama, tinha uma cortina, fechava, como se fosse uma cabine, né? E os médios ficavam ao redor, né, como uma reunião mediúnica, eles ficavam cantando, fazendo oração, e eu só sei até aqui. Porque, inclusive, na nossa casa, tem uma pessoa que participou dessa reunião. 2. Inclusive, a que me mostrou a sala. Então, imagina, né, se a sala era toda cercada de cuidados. Imagine os médiuns. Porque, pelo que eu percebi, por exemplo, nessa materialização, né, essa doação de fluidos, não pode ter interferência aqui de bactérias, nada disso, né? Nada, porque é um veneno. O médium, ele fica super exposto numa reunião dessa. É muito arriscado para o médium de efeito físico. Você lembra que eu contei que o Imagino. Peixotinho ficava invisível? As pessoas conseguiam ver os órgãos internos dele. Ele ficava à mercê. Então, todo cuidado era pouco. Tanto que só se acendeu uma luz e quase que ele desencarnou. Está gravado, está lá no YouTube. Os companheiros que participaram dessa reunião dizem que para reverter foi um trabalho muito sério da espiritualidade. Deve ter ficado até alguma coisa, porque me parece, pelo que eu entendi, que não conseguiram 100%. Então, não podia se colocar a mão, caso se colocasse a mão no espírito sem a autorização da espiritualidade, podia afetar fisicamente o corpo do médium, levando ao desencarne. Então, é uma reunião. E o Peixotinho, ele doava, porque o ectoplasma, ele sai pelos orifícios do corpo humano, né? Os orifícios naturais. O dele era boca, ouvido e narinas. Aí dava para ver, tem as fotos, né, saindo o ectoplasma. Então é isso, vamos continuar então. Rita, tem 6 minutos, o que a gente faz? Deixa eu ver se já está acabando. Eu não queria Acho- parar.
Falta muito bastante. longo. Esse é bem longo. Vamos parar então aqui, recordei a função do álcool. Uhum. Inclusive, dá até tempo de quem quiser ver no YouTube os vídeos, aí na próxima semana traz informações, né? É porque é um Ele assunto vai- bem, né? Dá tempo para a gente estudar. É interessante a gente ver essa questão do álcool no organismo humano, né? Físico e espiritual, para casa. Quem quiser pesquisar, então vamos fazer oração. Alguém quer falar alguma coisa? Então vou fazer oração para encerrar. Senhor Jesus, nós gostaríamos de te agradecer pela oportunidade de estudo, pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, estudando essas questões da mediunidade através da obra de André Luiz. E como falamos tanto no nosso companheiro, nosso irmão de doutrina Peixotinho, que ele possa receber as nossas vibrações amigas e os médios que colaboraram com ele nesta missão também. Muito temos a te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Gente, boa noite a todos. Boa